Hello, everybody! Bom, eu estou muito emocionada, muito feliz. Obrigada pelo convite. Não sei se vou ser tão concentrada para caminhar tanto no palco, porque eu vi que esse é o jeito que se faz, e isso eu não sei se vou conseguir. E me desculpem desde agora por o meu português, que vai ser misturado com o espanhol, italiano, e talvez pela emoção também com algum idioma que não existe. E eu agradeço muito a Patrícia pelo convite e a acolhência, a bem-vinda de todo o grupo que está trabalhando aqui, que foi super afetivo e receptivo. Então, a minha palestra tem esse título, Geometrias da Alma. Então, vai ser alguma coisa sobre a geometria, porque vocês vão ver esses círculos que têm buraquinhos, que sou eu mesma que eu faço. Então, eu sou operária, tenho uma fresadora, controle numérico, aprendi como funciona, que foi um grande desafio, e trabalho com isso, com medidas muito certas, num meio que não é certo para nada. Então, o que eu quero apresentar é uma possibilidade de ver e juntar coisas que parecem muito diferentes entre elas e que fazem a vida da gente mais significativa. Eu acho que a cura, o processo de desenvolvimento pessoal, coletivo, espiritual, é uma coisa só. E a gente tem tantos recursos, aqui a gente aprende muita coisa, já ouvi muita coisa interessante, e vai descobrindo que as possibilidades são muitas, que não tem um caminho só, que não tem uma certeza, que nada é verdade, mas que tudo pode ser verdade, dependendo de cada uma das opções que a gente faz. Então, começo assim com um pequeno conto, e a minha palestra vai ser em cima da minha experiência pessoal, o que eu aprendi, e como se transformou numa obra, vamos falar uma obra de arte, falava o Ricardo, arte de viver. Então, cada um com seus recursos junta as coisas que aprende, os encontros, as intuições, sabedorias das pessoas, dos amigos, das amigas, que são parte dessa geometria da vida da gente. Então, cada um tem geometrias na sala, que são os amigos, as amigas, os alunos com quem está trabalhando. E tem geometrias que são invisíveis, que são contatos, coisas que acontecem, que faz com que a gente tenha um caminho que parece que está protegido, guiado e endereçado. Então, eu sou uma mistura de muita coisa. Venho da Itália, mas não tenho sangue italiano. Então, sou por metade, tenho sangue viking, da parte da minha mãe, e a outra parte é um pouco alemã, um pouco húngara, um pouco muita coisa. Do meio, cada um de um país diferente. Mas, por sorte, eu cheguei aqui no Brasil porque encontrei a minha melhor amiga na Itália, que era argentina, mas tinha morado aqui e voltou aqui. E eu cheguei aqui e essas geometrias que eu apresento fazem parte do encontro que eu fiz com ela. Eu encontrei aqui uma tradição que agora eu entendo e aprendo que tem alguma dificuldade às vezes. Por isso, não, abrir o panorama horizonte é a tradição dos elementos. Aqui, trazida pelos negros da África, onde eu também vivi quando era criança, que já tinha encontrado. A gente tem muita informação chegando e incorporando. Então, tenho alguns flashes de algumas coisas que eu vi desde pequena. Então, uma pessoa se ajoelhando na frente de uma árvore, e eu pedindo para meu pai, por que se ajoelha? Porque para ele Deus está aí. Então, a energia, a vibração está aí. A gente escolhe a palavra em que se reconhece. Na Itália, você não pode falar Deus, porque tem uma estrutura muito certa, vamos falar assim. No Brasil, pode falar mais, porque tem uma espiritualidade mais livre. E também, quando eu encontrei esse caminho que eu chamo de xamanismo afro-brasileiro, mas que, na verdade, é o caminho do candomblé, eu contei para meu pai, o que é que você faz? Eu encontrei isso, vem de uma tradição que se chama Yorubá. E a gente tinha um condutor de casa, quando morava na Nigéria, que era Yorubá. Então, a vida traz de volta coisas que a gente encontra e nem sabe. Eu sou muito atenta aos sinais, aos símbolos, às coisas que acontecem, porque por mim tudo tem significado. Então, aqui o convite é isso, sair dos paradigmas que a gente tem, juntar o que a gente já está fazendo.
o lado científico, a parte lógica, o sentido que o caminho tem só uma direção, que tem também, mas nessa direção temos também a parte redonda, a parte onde mais feminina, também pode parecer caótica, onde tem tudo. E a gente, nesse tudo, pode se encontrar e achar soluções, achar os instrumentos, as ferramentas que precisa para ter uma vida mais feliz, completa e evoluindo nessa vida. Então, juntar isso e deixar as certezas. Então, vou começar com essa palavra que é holos, inteiro. A gente é uma coisa só. A gente tem, às vezes, nós dividimos corpo, emoção, pensamento, espírito, dimensões. A gente tem tudo isso, mas tudo isso está junto, se comunicando e se transformando, criando conexões. Então, a primeira coisa é reconhecer essa complexidade. A gente, o mais que abre portas da consciência para incorporar essa complexidade, o mais vai encontrar caminhos, sinais e sabedorias que está precisando naquele momento. Então, nós somos sistemas abertos. A gente acha que é um só. Eu adoeço porque eu. Talvez. Eu sou sá porque eu. Não. Tem todo ao redor que está ressoando com nós e a gente abre as portas para poder ressoar ainda mais. E os sistemas se comunicam sempre. A gente está toda num campo energético, áurico, todos juntos nesse momento, não tem nenhuma divisão. E se a gente ler alguma coisa sobre metafísica, ou um curso em milagres, ou o que seja, o que a gente acha mais simples e natural, vai perceber que em todas as metafísicas não existe separação. Somos uma coisa só. Então, por isso talvez os abraços funcionam muito bem, não é? A gente se reconecta. E então, nós somos informados, somos na forma, uma forma em ação, não é uma forma fixa, é uma forma que muda o tempo todo. E agora sabemos que tem campos, vibrações, energias que vão informando, dando forma ao que a gente é. Então, quando a gente faz uma coisa que traz alegria, que nos faz feliz, muda a forma. E, de verdade, a característica do rosto, o corpo, a vida inteira. E isso traz um outro argumento, um outro assunto, que é a ética. Se a gente sente que faz parte de um todo, que é uma coisa só, vai respeitar todo. E vai mudar muito essa atitude. Informação é pôr essa informação em ação, mudar a vida. Porque a frequência não é só uma coisa abstrata, eu penso uma coisa e depois mudo o meu pensamento. Mas eu penso uma coisa, como disse a Ricardo, eu faço uma coisa, eu falo uma coisa e eu sinto com a minha emoção, meu sentimento aquela coisa. E eu mudo nessa coisa, porque eu sou isso que eu estou percebendo com todas essas portas dimensionais. E isso se chama biocentrismo. Eu sou reflexologista, então vejo os reflexos de todos os órgãos no corpo. E dá com a reflexologia para sentir também os elementos que se mexem. Quando você trabalha sobre o sistema linfático, você sente a água dentro do corpo da pessoa, sente como são os elementos. E trabalho com biodança. Então, essa palavra eu encontrei em biodança. Depois descobri que se usa em um monte de lugares, eu não sabia, que é pôr a vida no centro, em múltiplas expressões. E mudar o conceito de saúde, como ouvimos, e abrir possibilidade para que, trabalhando em coisas que são tão diferentes, como falava também o Daniel, a gente possa mudar, transformar, encontrar uma harmonia. Então, o ser humano é uma coisa muito complexa, onde tem funções acontecendo, tem a mente, tem uma estrutura. Esse é o holismo, ver o ser humano como inteiro. Então, não só esse pedaço que não funciona, mas a gente inserida dentro de um contexto vital, muito maior da vida da pessoa só. E aqui, a conexão com essa parte mais sutil, que não é só de uma energia que é invisível e eu não posso perceber. É alguma coisa que faz parte da minha vida
e que significa coisas acontecendo no meu corpo. Essa divisão eu acho muito linda, porque nos explica muita coisa sobre como funciona a nossa fisiologia, mas também porque nos conecta com o mundo. Aqui temos, em cada chakra, temos um reino. Não? Temos um reino mineral, o vegetal, o animal, os afetos, os anjos. E a gente vai, os arcanjos, é o fogo primordial. Em cada etapa de desenvolvimento, tem quem fala, eu vou falar coisas que eu não sei se são certas, eu li e achei que para mim dá certo. A gente se desenvolve ao longo da vida e desenvolve estrutura energética de 7 anos, e em 7 anos vai formando 7 corpos. E depois continua, volta para o primeiro, só que junta toda a espiritualidade que conseguiu já desenvolver. E começa um processo de, não sei como se chama, ancorar, pôr a luz, dar raiz, enraizar a luz no corpo físico. Então, isso também é para nós entrar numa visão mais simbólica do que acontece, que também quando tem alguma coisa que eu acho que me incomoda, é uma mensagem, um sinal com que eu posso trabalhar. A vida é muito aventurosa porque tem coisas acontecendo que têm significado para mim. Se não tem significado, está escrito no livro, tem alguém que toma conta do que está acontecendo, já a vida não é mais aventurosa, porque tem alguém que tem um livro e sabe como vai acabar a minha história. Então, isso eu acho triste. A gente tem essa possibilidade de escolha e de fazer seu próprio trajeto como gosta mais. E o trajeto não significa que o terapeuta sabe o que tem que acontecer, porque a gente também faz uma projeção no outro. Eu quero que o outro fique desse jeito, mas que a gente vai entrando nessa escuta onde o melhor é o melhor do outro, não é o meu melhor. E trabalho com jovens que são na saúde mental, então são psiquiátricos. E aí o jeito de ver as coisas muda muito. Todos os preconceitos com que a gente chega trabalhando com esses grupos, na Itália eles falam um grupo especial, são super especiais, são super lindos. E a gente muda a perspectiva com que olha o que é uma doença, o que é um distúrbio, um sintoma, um jeito de ser. E encontra mais o que é a expressão autêntica do outro. Então, o caminho é um caminho de volta à expressão do outro assim como ele é, não como o padrão cultural quer. Não, naquela precedente, aqui, na próxima, não, na precedente. Aqui, holo significa muita coisa. A gente não é só esse corpo, com essa saúde, esse estado, mas é dentro de uma cultura, uma sociedade, e tudo isso gera padrões, formas pensamentos em que a gente está navegando. Às vezes tem uma amiga que fala que é como caminhar na geleia, porque tem tanta informação que chega de como um tem que ser, que fica mais difícil viver e ser como um não é. Então, voltar à expressão autêntica, talvez diferente do que é a expectativa de alguém desse círculo, mas que é aquela em que eu me encaixo melhor. Onde os meus elementos, o que me faz o que eu sou, pode se expressar. Para mim, falta de felicidade, não vou falar falta de saúde, é uma impossibilidade do momento de expressar os elementos que temos dentro de nós. Na minha linguagem, são os elementos da vida. Terra, água, fogo, ar. Então, esse é como o quadro que eu vou olhando na pessoa e acompanhando a pessoa a transitar através desses elementos, que são as manifestações dos dons com que a gente chegou.
que são elementos primordiais com que a gente chegou desde a primeira encarnação e continua navegando nesses elementos e expressando cada vez nessa espiral evolutiva de um jeito melhor esse infinito que tem por dentro. Então, agora, peguei essa imagem de Greg Braden, e agora tem essa coisa de manifestar na vida o que um quer, que é muito bom. Eu acho que a Patrícia sabe muito sobre esse tema. Mas também, tudo que a gente quer, eu acho, seria bom alinhá-lo com um bem maior, o que está acontecendo ao redor. Agora existem também técnicas com que você tira uma alergia em 3 minutos, que eu acho fantástico. Nós, seres humanos, somos capazes de fazer coisas maravilhosas. Mas também isso, ter uma perspectiva mais ampla. Se eu tenho essa alergia e tiro a alergia e eu continuo brigando com meu vizinho de casa, e essa é outra expressão do meu problema, não sei, de fígado, de raiva, tirei um sintoma e não trabalhei a causa. Então, ir na raiz do que está acontecendo na minha vida, a essência do meu jeito de ser. Mesmo vendo coisas que tenho que trabalhar, que posso mudar. E também aceitando, tem aspectos do nosso jeito de ser, que por algumas são defeitos, que na realidade não são. Eu descobri de recente que mesmo que eu tenha essa possibilidade de falar muito, eu também tenho muito silêncio dentro de mim. E por muito tempo achei que isso era uma coisa rara, estranha. De onde vem esse silêncio? E uma vez em um curso me falaram: você é o elemento do norte, o silêncio. Ai, que feio! Queriam outra coisa. E descobri de recente, tem uma aluna num grupo que fala, ela é da Holanda, e ela fala: a gente pode ficar em silêncio, não acontece nada. Na Itália, se você ficar em silêncio, todos ficam assim que tem que fazer alguma coisa porque o momento é difícil, é uma emergência. Então, alguém tem que falar alguma coisa. E ela fala: não, a gente come na mesa e estamos em silêncio. Então, o silêncio também é um recurso que eu tenho no meu DNA. E é uma parte que agora, recentemente, descobri que é um outro talento que eu tenho. Então, aqui, essa coisa que eu estava ouvindo no YouTube, achei muito linda essa explicação. Então, Greg Braden, que agora é muito famoso, tem tantos livros e tudo, estava falando sobre as antigas filosofias da Himalaia, Tibete, Nepal. Então, ele dizia, eles falam que a gente tem 2 polos. Muitas filosofias falam disso. Um polo inferior e um polo superior. E no meio tem o centro de equilíbrio, que é o coração. Que fantástico! Somos de acordo, eu acho. E que esse polo superior do pensamento se junta com o polo da emoção, que se é só um dos 2 que está mandando, vai ter algum desequilíbrio. Se os 2 se juntam, precisa a ação do coração, que é, juntando os 2, a criação do sentimento. E o que o Greg Braden fala é que é a vibração magnética do coração, que é a maior força magnética que a gente tem. É muito mais forte do cérebro. Com o meu coração, eu posso sair da sala. A gente está saindo todo da sala sem saber. Tem um coração que late e se expande no espaço. E quando a gente se junta, todos na mesma intenção, acontece isso. Então, a vibração magnética do meu coração faz a conexão com a malha quântica, para que eu possa materializar o que faz parte dos meus desejos. Essa parte eu gosto. Depois eu sou rebelde, então meu desejo tem que ser integrado com todo o meu ser, os 7 centros, porque se eu desejo para um carro bonito, não está conectado com o restante dos 7 polos, eu não acho um desejo tão precioso. Tem desejos maiores para difundir no universo. E então, a ação principal do coração
no processo de cura. Para os indianos é anahat, que é que não recebeu golpes, porque pode sempre se sanar. Tem um recurso de cura muito forte. E a gente trabalha com isso. Uma vez estava num lugar assim, com muita gente, e eu era uma aluna de um curso de meditação, de uma coisa que se chama Pranic Healing, é a cura prânica. Eu estava num curso de aprofundamento e esse mestre estava com uma flor, dando uma benção para cada pessoa. Então a gente subia, ele dava a benção. E o que acontecia? Eu não sabia. De repente ele me dá um golpe nas costas com essa flor. Eu começo a ter todas as lágrimas que saem. E eu não sabia por quê. Então meu amigo, que veia as coisas mais que eu, me fala: a sua aura foi fora do salão, muito longe, se abriu tanto. E foi um golpe de uma flor. Mas foi com uma intenção muito boa. E também com uma receptividade muito linda. Então aconteceu alguma coisa. A gente pode encontrar solução, abertura, com gestos que também podem parecer muito simples e que a gente não dá valor. Na verdade, tudo pode abrir portas. E isso para mim é geometria. Uma posição do meu corpo, do meu rosto, uma palavra, uma vibração da minha voz, gera no campo energético um resultado muito grande. Então, qualquer coisa pode ser instrumento de cura. Isso para mim é uma geometria da alma. Qualquer postura que a pessoa quer fazer, mesmo sem ter possibilidades enormes, porque não sei o quê, porque não tem mais a idade, eu acho que tem alguma coisa que está faltando. Não falta nada. A gente é inteira, tem tudo e tem a capacidade de se conectar com essa malha quântica. Então, aqui tem Lovelock e as hipóteses da biologia moderna. A Terra é um organismo só. Se a Terra é um organismo só, nós somos parte da Terra e somos um só. Então, eu acho maravilhoso. Isso leva ao assunto da ética, das escolhas que a gente faz no dia a dia. E aqui uma poesia que eu encontrei, e essa poesia é de 2.500 anos antes de Cristo, uma poesia de Homero, que eu descobri agora que não se sabe se era homem ou mulher. E eu acho muito linda, porque é a volta, um caminho de terra, dos elementos. Quando eu comecei a estudar radiestesia radiônica, eu era todo nos gráficos, tinha a casa cheia de gráficos, era tudo experimentação. E era tudo muito na mente, era uma coisa... Meu pai criou uma gaiola de, não sei, 10 planos para pôr 10 folhas, assim, que eu tinha um monte de espaço para experimentar muita coisa. E a casa estava... Meu irmão foi embora, porque tinha demais papel. E ele não acredita. Hoje aceita um pouquinho mais, mas passaram 15 anos, então... Bom, o processo está no começo. A gente não briga. Acho fantástico porque aqui tem a base do que a gente faz, a conexão com os elementos. Quando eu comecei a radiestesia, me falaram que a gente faz pêndulo, trabalha com pêndulo com os primeiros 3 chakras. Então, energia magnética. Mas tem tudo isso do pensamento, de saber por que funciona assim. A gente gasta energia física, tem que repor, tem que ter uma espiritualidade boa para repor a energia que a gente gasta no trabalho. E como faz? Abrindo esse centro forte, pulsante de conexão com a malha energética. Então, essa palavra, geometria. Geometria significa medir a Terra. Eu não gosto disso porque acho que a Terra não é nossa. Já começaram os romanos, então eu venho daí, e dividindo. A gente está num processo, na nossa cultura hoje, de voltar a pôr as coisas juntas outra vez, porque dividimos demais, especializamos muito e perdemos o sentido da unidade. Então, isso eu não chamaria de geometria, eu chamaria de geopátria, porque é um jeito mais masculino, não no sentido negativo, mas é assim, não? O feminino abrange e o masculino penetra. Então, esse é um jeito de ver a vida, a terra, a matéria, muito não sei se fala, dividida em seções, não tenho a palavra. São pedacinhos. Então,
a geometria de ter a Terra como referência seria, eu acho, uma coisa maravilhosa. Então, esses são os chakras da Terra. Se a Terra verdadeiramente é um organismo, ela tem um sistema energético. E os chakras são um ponto de abertura. Meu pai foi, vários anos atrás, foi lá em Cusco. Ele tinha uma coisa, desde quando ele era muito jovem. Agora meu pai tem 75, ele foi 10 anos atrás, mais ou menos, 8. Ele tinha uma coisa no intestino que não funcionava. Quando chegou lá, tive uma coisa da barriga, de soltar tudo, fortíssima, achava que ia morrer. Depois daquele episódio, nunca tive mais nada. O seu intestino arreglou, só porque ele foi num lugar de poder. Ele é engenheiro, não acredita nessas coisas. É a única pessoa no mundo que eu mandei fazer uma visualização. Falei, pai, agora você é uma árvore e vai crescer as raízes. E ele abre os olhos e me fala, eu não sou uma árvore, eu não posso ter raízes. Nunca aconteceu em mais de 15 anos. Mas mesmo assim, a gente está conectada com o mundo. Então, aqui é a história de Gaia, que é muito parecida com a nossa história científica. Não é para ler tudo, não desgastem energia, mas só para ver isso. Livre de nascimento ou destruição, de tempo e espaço, o que a gente está falando agora com o que chama de energia escalar, de forma ou condição é o vazio. Do vazio eterno, Gaia surgiu dançando e girando. A gente agora fala de partes na matéria, a física moderna. Eu só falo isso porque eu leio. Não sou experta de física, mas é uma coisa que eu acho linda, dos cientistas encontrar essas coisas que eu vejo do meu lado feminino, mas numa versão poética, e eles vêm no lado científico. Tem alguma coisa rodando sobre si mesma, não? Girando. E isso produz energia. A gente sabe que nesse movimento acontecem coisas. A gente passa dimensões, espaço e tempo. E assim a gente trabalha na radiestesia para curar passado e futuro. E aqui um desenho que a gente usa muito na radiestesia, e um desenho que emite uma energia harmonizadora, flor da vida. Então, ele expressa a capacidade de geração da vida. E agora eu estou lendo um livro de Drunvalo Melchizedek, e é muito interessante, porque ele fala, o livro se chama A Flor da Vida, A Flor da Vida. E é interessante porque ele fala da concepção. Falta? Tá. Fala da concepção e fala que do primeiro início da vida, a vida se concentra, se duplica dentro de si e depois começa a se expandir. E essa é a flor da vida, a seção áurea, Fibonacci, a forma da flor. A gente pode conectar tudo nessa flor. Pode beber, pode tomar um remédio vibracional, pode pensar, desenhar, pode oler, sentir o cheiro, entrar dentro, numa viagem dentro da flor e ter o mesmo resultado viajando nas diferentes dimensões que estão aí dentro. Então, a gente esse é um testemunho de uma paciente. E aqui os orixás do Big Bang, isso me contou uma fitoterapeuta brasileira, se chama Vera Labosquet, que sabe um monte de coisas, é a pessoa que sabe mais entre as pessoas que eu conheço. E ela falou, do Big Bang saem os átomos. Os átomos são... não? Big Bang é a consciência, onisciente, tem tudo. Saem os átomos e vão para o universo. Começa a matéria, então a gente sabe que é pó de estrelas, porque o que estava no Big Bang está aqui agora. E se juntam e criam os elementos, as dimensões e tudo que tem. E aqui os antigos já sabiam que as formas dos cristais são conectadas com os elementos. E sabiam também, os antigos egípcios, de como a aura se mexe. Essas duas dimensões do que eu falei antes, que se mexem no coração, que tem a dimensão masculina e feminina, yin e yang. Então, a gente tem conexão com esse yang, o céu, o sol, Sirius, e a terra, o centro. E vai tendo uma dimensão material, e mais em cima, fora do tetraedro, vai ter a abertura para portais e outras dimensões, que a gente nem sabe o que é. Mas, mesmo assim,
consegue viver dimensões paralelas. As frequências influenciam a gente, tem geometrias dentro de si. A gente tem os experimentos de Emoto, e aqui os meus experimentos. Eu comecei trabalhando com as formas e com os metais, depois de uma viagem aqui, onde eu aprendi alguma coisa de joalheria. E comecei com as formas assim, aquelas platônicas regulares. E com os números, com as frequências. A gente agora é muito famosa e se usa muito esse sistema de carregar a água e os números no corpo, desenhar, olhar, pensar. Então, essas informações numéricas fazem parte da nossa vida. Eu comecei fazendo aparelhos regulares, isso era para tirar as ratas de um barco, para que elas não subissem no barco. Eu não sabia, tinha que modificar, elas vão também na água, nadam. Então, tive que pôr que não podiam chegar nem da terra, nem da água. Esse foi o resultado. O transformador da alma, que foi o segundo aparelho. Eu juntei todas essas geometrias e era para trabalhar sobre a evolução do indivíduo, com programas super difíceis. Era o começo, depois simplifiquei. E liberar as iniciações do passado dos ancestrais, coração, compaixão, oferecer meu coração ao serviço do universo. Era uma coisa bem difícil para entender e para utilizar. Era para terapeutas. Escolher o programa para a pessoa mudando e trocando as formas dentro dessa torre. Fiz também todo um estudo sobre as sequências, por que as sequências funcionam assim. E foi desenvolvendo diferentes coisas até chegar aos círculos. Pela forma, porque é estar juntos, e porque desenha um caminho. Foram os primeiros desenhos que eu recebi, canalizei, assim, eu recebi tudo que eu faço, eu recebi. E só que são tridimensionais. Amanhã eu vou fazer uma palestra e vão ver as figuras dos doutores de papel, outras coisas. E esses são catalisadores de energia. As primeiras máquinas eram emitidoras, não sei, emitiam. Essas chamam, os buracos que estão dentro do círculo são o espaço onde aquela frequência pode encontrar a sua casa, para que a pessoa possa materializar na sua vida aquela frequência, incorporar aquele elemento que está precisando e transformá-lo em alguma coisa. Pode ser uma intuição, um sonho, não sei. Agora, eu estou aqui com o meu feminino me acompanhando, para ser mais centrada, e as pessoas contam coisas com isso. Ai, não tá... pronto. Os primeiros de metal, mas eles precisavam de luz. Esses segundos precisam de água. Então, interessante a minha evolução. Ainda não sei porquê. Tem que molhar de vez em quando. Então, a visão. Os temas que eu acho importante. E foi fazendo jogando com amigas. Sem falar o que era, eu dei o círculo na mão. Eu falei, o que é que você sente? E essas foram as coisas que as pessoas sentiram pegando o círculo na mão, 1 minuto. A gente estava no mato e tinha uma festa, eu trouxe... É muito difícil para mim. E foi o que eles sentiram. Então, a conexão e a possibilidade de limpar esse canal. Então, interessante que a pessoa sentiu uma luz violeta, que é uma cor mesmo de cura, também da parte psicológica no Pranic Healing. O feminino. O que sentiram? Interessante. Eu achei, cada um, porque também eram amigas, não sabiam o que era, e eu sei porque elas sentem essas coisas, porque são do meu coração. E ação, a gente precisa pôr essa informação em ação. E mesmo se ponho esse círculo, não posso ficar com ele muito tempo, porque já eu sou acelerada. Se ponho, eu vou assim como... vou disparada para a lua. E... sabedoria. E esse foi aquele que eu tinha até ontem, não, até hoje de manhã. Agora tirei, dá para ver. E para receber sabedoria. E as sensações das pessoas. Assim, a gente é uma aventura, uma viagem de sensações. A partir dessas emoções, sensações, quando eu trabalho com as pessoas, faço assim, dou um impulso, visualizamos alguma coisa, fazemos um emplasto, fazemos uma argila, a gente faz uma escultura e vamos criando um processo que é um processo xamânico, de traçar o mapa do caminho que a gente quer fazer juntos, de encontrar os recursos e incorporar, porque o caminho do xamanismo, para mim, como foi para mim,
do momento em que eu estava na radiônica radiestesia muito assim, no infinito, invisível, nas frequências, foi chegando aqui e tendo um namorado terrível, então tendo uma crise de coração super disparado, que não dava para corrigir. Então, eu me cuidava com homeopatia e deixei a homeopatia, porque o homeopata falou, você tem que tomar remédio para coração. É porque eu esqueci. Faço tudo isso porque eu estava doente e me falaram que não podia sarar. Tinha uma doença autoimunológica e então, num ponto, se abriram muitas portas e encontrei muitos terapeutas, muitas técnicas, muita coisa, fiz tudo, deu tudo certo. Foi fantástico e virei o que sou hoje. Então, chego aqui, uma amiga, eu fazia trabalho à distância para as pessoas, me fala, tem uma pessoa muito querida, que era minha mãe de santo, que faleceu ano passado, e mãe Nanã, e essa pessoa trabalha à distância, a gente prova. Tá, vamos tentar. E ela me faz um tratamento, e eu choro 3 dias, me fecho no quarto da minha amiga, super preocupada, e não saio do quarto. Então, ela liga para Vera, essa fitoterapeuta, o que é que eu faço? E Vera ri. Vera liga para a mãe, mãe ri. Tinha um cheiro de carne podre saindo da minha pele. Foi a coisa mais forte que aconteceu. E, para mim, foi como juntar, porque eu tinha os pensamentos de quando eu era adolescente, antes de adoecer. E como? Tudo isso está ainda aqui? Sim. Então, ela fez um trabalho espiritual, eu não estava aí, ela fez uma oração, uma oferenda, talvez. Não de animais, porque não usava. Eu sou vegetariana. Então, seria um pouco assim, não daria certo. E fiz essa oferenda e chegou alguma coisa. Eu era aberta para receber, também porque eu não sabia nada, então não tinha nenhuma resistência. E fiz esse trabalho com ela à distância, cada tanto, por 2 anos, 2 anos e meio. Depois desses 2 anos e meio, vou visitar a minha melhor amiga e a minha mãe, que virou minha mãe, estava aí. E eu fiz a primeira leitura de Búzios, entrei nesse mundo onde consegui aprender muita coisa sobre as ervas e a limpeza do campo energético, que é uma coisa que me apaixona muito. Eu gosto das ervas desde criança, tomei muitas. E para essa vida é a próxima, talvez. Mas as ervas, nessa filosofia, se usam fora do corpo. E aprendi de recente com Vera que se usam fora do corpo porque trabalham nas emoções. São as emoções da pessoa, da gente. Então, você pega uma folha de louro e o louro ativa a sua coragem. E ativando a sua coragem, tira a força da conexão com o medo que você pode ter. Fantástico. Tá, consegui. Quando vi 20, estava muito preocupada. Foi super rápida. Então, consegui, nesse momento, juntar 2 mundos, o invisível super abstrato dos mestres, do pensamento. Eu sou muito pesquisadora, quero saber, quando eu recebi aquele aparelho transformador de 11 planos, no plano 12, não sei como se fala, 12º, a gente colocava o testemunho da pessoa, mas podia também colocar num plano do meio. Então, quando chegou esse programa, eu recebia as sequências, 8, 1, 3, 4, 12, 25, não sei o quê, e também a frase, por que serve para isso? Mas como eu sou muito mental também, eu fui à procura das sequências que pareciam, que tinham o mesmo começo, ou a mesma parte do meio, ou a parte final, para entender como é. Quando recebi aquela dos 7 raios, a lux spiral, aquela que estava espiralada, também fui à procura, por que funciona? Eu transformei tudo isso nos círculos que eu faço hoje, nessas medalhas. Coloquei tudo e encontrei um jeito de... que eu queria que cada um pudesse ter a possibilidade de incorporar o elemento sem efeitos colaterais, porque também quando você coloca alguma pessoa num tratamento, tem que cuidar que não tenha um efeito colateral, que não seja demais, tem que ser equilibrado o que você faz. Uma carícia linda, mas eu fico assim 3 horas em você, não é mais linda. Tem que ser na medida certa, para quem dá e para quem recebe.
E então eu pedi uma coisa que fosse mais natural e mais fácil. Também para quem não quer saber muito, o caminho mais fácil para evoluir. Esse não é o caso. Aqui a gente está toda junta para aprender muita coisa. E voltar nesse caminho que eu encontrei aqui e que eu acho que já fazia parte da minha história. Até os 10 anos, como meu pai é engenheiro, eu contei para você, eu viajei muito. Morei na Nigéria, Irã, Paquistão, Venezuela, Argentina. Morei também um pouquinho aqui no Brasil nos últimos anos. Nasci na Itália, tem muita mistura de muitas tradições diferentes, de muitas viagens. A minha família é migradora. Os vikings da minha mãe, mas também a família da minha mãe, a família do meu pai, cada um num país diferente, cada um mudando. Então a gente vai se informando. Por isso eu falava para vocês, eu vi essa pessoa se ajoelhando na árvore e eu tinha 6 anos. O que significa isso? A gente se põe num estado de receptividade, de humildade para receber o que está aqui na malha quântica. E não é que a pessoa recebe por um merecimento especial. Recebe porque abre uma porta. E deixa que entre o que tem que entrar sem controlar muito. Tirando o desejo, o controle, a vontade e ficando um canal livre para a expressão da harmonia. E assim encontra caminhos de felicidade. Então, o meu desejo nessa exposição de hoje era voltar, mesmo que a palavra antes, não sei se foi você que falou, mas a palavra, sim, foi você. A palavra magia. Então, eu estava num bosque com as crianças pequenininhas, 3, 4 anos. E a gente ia entrar nesse bosque e não tocar nada. As crianças querem romper, pegar com as mãos. Então, era um bosque mágico, a gente entrava e com muito respeito. Porque como é mágico, a gente deixa tudo como é. E eu falava mágico, magia. Ma, que é uma raiz, mame, a mãe, geometria. E Geo, Gaia. Então, a magia para mim é Mãe Terra. Então, os elementos e a capacidade que a gente tem para surfar, navegar, caminhar, rastejar, o que seja, dentro desses elementos e encontrar e fazer harmonia, saúde, felicidade, paz, prosperidade, manifestar tudo isso pelo bem maior, reverberando com tudo que tem. O convite para mim é deixar as certezas e entrar nessa malha, nesse campo, sem ter preconceitos sobre o que tem que acontecer e abrir espaço para que possa se manifestar o que está certo e perfeito por cada um. Voltar a um caminho que é um caminho muito simples. A gente acha que isso era a deusa. Os primeiros arqueólogos que eram machos achavam que era a deusa da fertilidade. Não, era a imagem de Deus nos tempos antigos. Então a terra era Deus, o que a gente tem é sagrado. Então a gente cuida, porque é Deus revelado para nós. E a volta é uma coisa que é a conexão com os elementos. Temos letras aos essênios, também letras de Cristo aos essênios, onde se fala dos anjos dos elementos. Então, a quinta dimensão, que já foi abordada, transitada, onde a gente já viajou desde o começo dos tempos, das culturas que a gente acha, às vezes, como primitiva, como a palavra primitiva, como uma palavra que não significa muito, a gente é evoluída. Não, a gente faz um caminho de volta para o conhecimento e sabedoria universal que faz parte de uma coisa que a gente não tem que aprender, tem que revelar a si mesma, voltar a lembrar, está dentro de nós, enviando sinais, mensagens,
Pode ser um voo de um pássaro quando eu estou triste e chega. Acontece isso comigo. Quando eu estou triste, um pássaro passa na frente do meu carro. E pode ser uma ligação, pode ser um encontro, pode ser uma frase, pode ser uma música de repente. Você abre a rádio e tem aquela música com aquela frase. Pode ser uma propaganda, estava chegando chocolate, eu gosto. Então, quando você tem fome, coma chocolate. Perfeito, era para mim. Voltar à simplicidade desses elementos. Eu sou ar, eu sou leve, tenho ideias, tenho intuições, tenho tudo dentro de mim, um universo super expandido onde está tudo. Tenho fogo, aí temos uma de fogo. A capacidade de expressar, manifestar, impulso, energia vital, paixão pela vida, amor. Amor, a palavra amor, sem morte. É a essência da vida. A terra, consistência, estabilidade, células que respondem também ao invisível do ar, como aconteceu quando eu fiz a minha primeira limpeza. E a água, que é a doçura, a capacidade de entrar em um estado de união com tudo que é aqui, com todas as pessoas que estão aqui. A gente está trocando iniciações e sabedoria sem saber. Mas se a gente saber, a gente pode pedir. Eu quero que toda a sabedoria de cada um dessa sala, aqui nesse quarto, pode ser compartilhada entre todos. Ninguém vai roubar nada de ninguém, mas a gente junta toda essa sabedoria e faz uma massa crítica com que alguma coisa maravilhosa pode ser expressada e manifestada nesse plano. Alguma manifestação dessa coisa que vamos chamar de amor. No Brasil pode se falar, na Itália não. E aqui, os círculos transparentes de metal e os meus contatos. E se quiserem falar, enviar um e-mail no Facebook ou no Skype, eu estou muito feliz, a gente troca experiências. E se quiserem os círculos, eu tenho alguns que vão estar numa mesinha aí. Sim, eu vou colocar os círculos na feirinha. Muito obrigada. Sim, claro. Então, 5 minutinhos. Tá, se alguém tem perguntas, e se eu tiver a resposta, eu acho as perguntas muito mais precisas das respostas, mas se tiver... Oi, eu queria entender melhor como é que você montou esses círculos. Material. O material. Tá. Então, eu comecei. E como é que você partiu para cada. Eu fiz várias etapas. Você viu que no começo, o primeiro que você viu foi o meu pai que fez. Dá para ver, engenheiro mecânico, com essas coisas. Depois, porque se eu juntasse os metais com a solda ia por um outro campo. Porque tem uma energia, cada metal tem uma energia. Então, eu fui à procura de como fazer para juntar os metais. E por isso eu fui modificando os projetos. Então, os primeiros 2 círculos redondos que você vê são em alumínio. Eu ainda faço. Só que o que eu descobri é que eles precisam de luz. Então, tem que colocar na luz. Tem que ficar com eles. E nem todos querem ter uma coisa que dá para ver. E são de alumínio. Porque alumínio é uma quantidade do corpo terrestre, uma quantidade muito grande. Eu não sabia, fiz uma pesquisa sobre os metais, porque cada um tem suas características. Como eu trabalho com os elementos, eu não podia pôr cobre, que eu gosto muito, mas mancha a pele, porque cobre é fogo. Então, eu posso colocar elementos de fogo, mas se pôr a água, vai se desequilibrar. Prata é água, mas nem todo é água. Eu junto todos os elementos. No momento, saiu essa coisa de pôr no transparente, que é acrílico, que é mais leve e trabalha com água. E descobri de recente, numa palestra de biodança, um amigo geólogo me falou que, como vem do petróleo,
vem das origens ancestrais, de muito longe no tempo, porque para criar petróleo precisa muita coisa. Então, é um elemento de água que se solidificou. E precisa de voltar a água para se ativar. Então, de vez em quando, eu fico com ele sempre, então tomo banho com ele também. Mas quando eu vou lavar as mãos, ou mesmo com a umidade da pele ou a umidade da sala, assim, vai se ativando. Eu sou de água para os elementos, então eu acho que chegou esse também de água, mas eu já estou pronta para produzi-lo de pedra. Eu vou começar a fazer coisas com pedra. Assim, o caminho que eu estou contando é um caminho de experimentação, onde eu vou trazendo coisas diferentes ao longo do tempo. A leitura dos elementos me deixa muito tranquila, porque a gente se informa da natureza desde criança, depois se esquece, como na figura assim no computador, e a energia da natureza de volta vivifica, renova, reorganiza. Então, isso é reorganizar as células, o que os trabalhos que eu recebi ao longo dos anos fizeram comigo. Não sei se isso responde à sua pergunta. Responde? Tá, obrigada. É assim, você faz um formato, para cada pessoa é um formato ou todos os Não, eu faço, esses que você viu são alguns modelos, mas eu faço personalizado também. Você faz o quê? Uma anamnese com a pessoa, você conversa com ela para ver como você vai fazer? Ou... Quando eu tenho vários, a pessoa escolhe o que ela sente. Sente, percebe, com a mão, com o olho, porque gostar mais de um desenho que o outro, qualquer que seja. Se a pessoa tem um desejo para manifestar, ela me fala, eu tenho esse tema, desejo, assunto, vibração, sabedoria, o que seja, eu faço a combinação. Esses pequenos são como um raio laser, tem uma ação. Esses maiores, depois se você se aproxima e vê, tem buracos maiores e menores, porque na verdade tem uma cornice maior que é a onda portadora, onde se insere a informação laser que vai para a realização daquele tema, que vai se realizar, visão, sabedoria, masculino, feminino, que seja, por cada pessoa de um jeito diferente, num caminho, porque não é só... Você fica e ele continua trabalhando. Não é um momento. É um processo em que a gente faz essa espiral de evolução. Vai criando condições e encontrando recursos. Obrigada.